Olá, para você que não me conhece, eu sou o Zezinho Matos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou a caminho mais uma vez de um ensaio fotográfico. Dessa vez não é um atleta, porém treina forte, que eu já vi. É representante da Integral Médica Suplementos aqui no Ceará. O nome dele é Renato Moreira e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Uma das perguntas será: o que o atleta precisa fazer para ter o patrocínio de uma empresa grande, como é a Integral Médica? Vou fazer outras perguntas também e vou mostrar também um pouco do ensaio fotográfico, né, que para mim vai ser um desafio hoje. Beleza? Tamo junto, vamos nessa. Então, pessoal, como eu falei para vocês, hoje estou aqui com o Renato Moreira, nada mais nada menos do que o representante da Integral Médica aqui no Ceará. O homem deu uma secada no shape aí, chamou para fazer umas fotos, aproveitou, né? Obrigado pelo convite, Zezinho. Agradecer ao pessoal do canal que está assistindo aí. A gente vai tentar trazer um conteúdo aqui para vocês. Vamos fazer algumas perguntas de coisas que... Vamos responder algumas perguntas de coisas que a gente vai fazer. E agradecer mais uma vez aí o Zezinho, profissional primeiro aí que acompanha tudo, tá ligado em tudo que acontece no mundo do fisiculturismo e tá trazendo aí para vocês. Renatão, a gente sabe que o mundo do fisiculturismo anda meio parado, né? Devido a essas coisas que estão acontecendo pelo mundo. Eu queria que você falasse pra gente como é que tá a questão do mercado aí de suplementos, cara. Assim, o mercado recentemente, depois do primeiro lockdown do ano passado, né? A gente teve em março, abril e maio, pelo menos aqui no Ceará, que foi tudo fechado. E depois disso teve um boom no mercado de suplemento, porque as pessoas perceberam o quanto é importante de estar com a saúde em dia, né? É óbvio que o Covid também, ele acaba enfraquecendo as pessoas mesmo que treinam, com saúde e tudo. Porém, é muito minimizado em relação às pessoas que são obesas ou que não têm nenhum tipo de suplementação, né? Nosso mercado, por exemplo, a vitamina D, vitamina C, o zinco, eles são aliados importantes. Então, juntando isso daí com a atividade física externa, tipo, pra você ter noção, praticamente zerou o estoque da Calói de bicicleta. Então as pessoas estão cada vez mais fazendo atividade física externa e interna também. Então a retração que houve foi meio que tipo aquele efeito de tsunami, né? Que retrai e depois vem com uma quantidade muito maior. Foi o que aconteceu. Nesse segundo lockdown desse ano, a gente sofreu bem menos do que o ano passado, porque a gente já passou por isso antes, então tem meio já uma história para contar, já sabe o que pode acontecer. Aí reduziu bastante. Mas acaba que a suplementação ela também faz parte do mundo do fisiculturismo. Mas aí ela tem também um leque de coisas, né? A gente, quando fala em suplementação, a gente está falando de qualidade de vida, de sono, de bem-estar. Óbvio que também tem a suplementação que faz parte da vida, do cotidiano do atleta. A gente vê todos os atletas usando bastante coisa, né? Renato, eu sei que você movimentava muito aqui o estado, trazendo presença VIP dos pessoal que são patrocinados pela Integral. Sim. E veio a pandemia e eu acho que você deveria ter muito agendamento, né? Do pessoal para vir para cá. Como é que ficou isso, cara? Cara, então, assim, a gente sente falta, né? Porque acabou que foi uma maneira que a Integral viu de poder aproximar o público dos caras que os atletas querem ser, né? Que querem se tornar, né? A gente trouxe Rafael Brandão, trouxe Rossi, trouxe os atletas que já fizeram parte da equipe da Integral Médica. Então, assim, era muito bacana, o público gostava demais, né? E aí sempre os caras vinham, treinavam em alguma academia. O pessoal do interior do estado, as lojas do interior do estado fizeram bastante presença. Nesse momento agora eu sinto muita falta, né? Porque eu sempre fui muito ativo em relação a trazer os caras. E os próprios atletas acabam virando amigos. Aí o Rossi, eu fiz um convite para ele passar aqui
uma semana aqui em Fortaleza, quando tiver mais tranquilo a questão do lockdown. E estamos aguardando. Assim que voltar, a gente vai fazer novamente, porque além das presenças VIPs, a gente também vinha trazendo conteúdo técnico, né? A doutora Tatiana veio recente para poder fazer palestras técnicas. Ela tem, acho que, 3 pós-doutorado aí, então o público de educadores físicos e nutricionistas estava gostando muito também. Renato, você é muito focado na questão de vendas, né? Tanto é que você tem bastante livros relacionados a isso. Eu queria que você falasse o que está rolando no seu canal. Para quem não sabe, o Renatão tem um canal no YouTube, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição para vocês dar uma seguida, dar essa moral ao cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu canal. Qual que foi o projeto do canal? Antes do primeiro lockdown, eu fazia muito treinamento com os vendedores das lojas, né? Bastante atuante assim nessa parte. E com o lockdown, acabou que a gente não tinha como juntar aí mais de 5, 6 pessoas. E aí eu peguei o conteúdo dos treinamentos e destrinchei ele em várias etapas, sendo que eu deixei de uma maneira mais didática. No canal você vê que tem os pilares que fazem com que uma loja de suplemento venha a ter sucesso, né? E aí um desses, por exemplo, a parte de metas, que foi o que a gente trabalhou primeiro, depois vamos trabalhar a parte de vendas, só que a gente vai trabalhar com muita ferramenta e coisas que são usuais, né? Não aquela parte apenas da motivação. Vai ter motivação? Vai. Mas o principal é conteúdo com ferramenta que o cara consiga colocar em prática no mesmo dia. Isso para quê? Para que o nosso vendedor de suplemento na ponta ele tenha mais capacidade técnica, não só para poder falar de produto, mas também para poder vender, persuadir, atender melhor o cliente e assim a loja ter um faturamento melhor. Renato, eu queria saber de uma coisa que eu acho que vai interessar muitos atletas aqui do nosso estado, do Ceará. A Integral já chegou a patrocinar alguns atletas aqui, né, poucos. Mas eu creio que no momento não está patrocinando ninguém aqui da terra. Eu queria sim que você deixasse um recado para os atletas. O que é que o atleta tem que fazer para chamar a atenção de uma empresa grande e conseguir um patrocínio? Cara, eu acho que acima de tudo, assim, o que eu percebo, a gente no comercial a gente não participa diretamente disso. A gente tem indicações, a gente tem, às vezes a gente consegue perceber um atleta que pode despontar como um bom atleta e ganhar competições nacionais e a gente indica para o marketing, né, que é o pessoal capacitado para poder fazer isso. Mas o que a gente percebe, a Integral, muitas vezes a gente acha que o cara tem que ter muitos seguidores, não é. A gente teve contratados da Integral Médica que o cara tinha 2.000 seguidores e ainda era com perfil fechado, então assim, não tinha nada a ver. Porém, o cara tinha muito troféu de ganho de campeonato, né? Um atleta que fez parte do nosso time, esse eu lembro bastante, foi o James Bond, que era um cara extremamente assim, fechado, né? O James é um cara hardcore mesmo, aí no fisiculturismo. Tinha pouquíssimo, acho que ele tinha 2.000 e poucos, era impressionável pelo tamanho. Só que era um cara descomunal, né, bicho? Ele já pesava aí seus 120 quilos, 125. E assim, era um cara que a gente apostou pelo atleta, né? A mídia é super importante demais, como se você se posiciona dentro das suas redes sociais, isso é importantíssimo, não só para quem é atleta. A empresa acompanha a rede social do atleta, né, para ver se ele está se comportando. Sim, porque ela tem tipo um nome a zelar, não é isso? Porque quando o cara tá seja a empresa que for, né, você tipo, é o Renato da Integral Médica que tá falando com você, né, tipo, não é só o Renato. Então tem que haver uma postura que seja condizente ali, né. Não dá para falar muita coisa em rede social hoje que você pode se complicar, mas assim, em relação ao atleta para ser patrocinado, cara, o que eu vejo é o que o cara tem de futuro no esporte, né? Você pega às vezes um atleta muito bom, mas ele tem lá seus 35, 36 anos e a categoria que ele tá é uma categoria que seria melhor se ele tivesse entrado mais novo, né? Então tem todos esses detalhes. Agora eu já vi, cara, entrar atleta aí sem nome e o cara crescer dentro da empresa, como já vi gente também com nome forte e permanecer e crescer ainda mais dentro da empresa. Mas eu acho que o principal ponto é o cara ganhar campeonato.
se o cara é um campeão de categoria, se ele participa de campeonatos nacionais. A gente tem atleta aqui, cara, que eu fico indignado às vezes, que a gente tem atleta aqui que o cara é sensacional. A gente sabe que o cara, estando em condição como que ele já competiu aqui dentro, se ele compete lá fora, ele tinha ganho, mas o cara fica só insistindo em campeonatos regionais, e aí ele não aparece. Ele tem que aparecer a nível nacional. Né? Exato, cara. Porque tu imagina o seguinte, a gente tem atleta aqui sensacionais, né? Por exemplo, o Wesley mesmo, que chegou ali quase a ser atleta nosso. Ele ficou em segundo lugar no Muscle Contest, perdeu pro Felipe, né? Que foi o campeão da categoria. E ficou em segundo lugar, mas foi um cara que já começou a aparecer. Então, a galera já sabia quem que era o cara. Os competidores já sabiam quem que era o Wesley. Então, assim, aí ele começou a surgir lá fora. O Matheus Teixeira, né? O Matheus Teixeira, ele foi contratado pela Integral Médica, isso depois ele ter ganho um monte de campeonato lá fora. Então, assim, aqui no Ceará é super importante, mas a nível nacional, se o cara quer um patrocínio de uma empresa com conotação nacional, acho que ele tem sim que se expor e dar a cara a tapa, ir lá e ganhar campeonato, participar, não ganha nesse, vai no outro. E óbvio, assim, ser o mais congruente possível com a vida de fisiculturista, de atleta, nas redes sociais. Então, hoje em dia, qual é o carro-chefe aí da Integral? Cara, a gente, em toda categoria, sempre tem um produto que vende bem, né? Quando a gente vai para a linha da Darkness, a gente tem as barrinhas, tem o pré-treino, tem o que é o Bad Seed, que é o antigo Évora. A gente tem as creatinas, que sempre vendem bem. Aí tem a Nitro Hard. Agora, quando a gente vai para a Integral Médica, a 100% é a proteína whey mais vendida do Brasil, né? Já, acho que tem mais de um ano, quase 2 anos, que ela saiu com um selo, tinha mais de 500 mil potes que já foram vendidos. Aí tem as creatinas, o hipercalórico, que é um sucesso, foi o primeiro hipercalórico do Brasil com creatina. Então, assim, na linha da Nutrify, que também é nossa, pouca gente não conhece, mas tem a linha da Nutrify, que também é nossa, que tem suplementos que foi Maria, assim, bicho. Vende muito, né? A Crisp, cara, é um negócio que é fora do comum. Você não tem ideia, assim, do quantos displays que a gente consegue vender aqui no Ceará, né, por mês. Imagina no Brasil. Integral Médica é a única empresa nacional que tem fábrica capaz de fazer aí, bicho. Eu não tenho nem ideia, cara, de quantos milhares de barras são vendidos. Outro dia eu tirei um pedido no cliente, quando a gente foi ver a quantidade que dava de barrinha, cara, dava assim, sei lá, quase 8 mil barrinhas num único pedido, né? Então... Renatão, você montou aqui um esquema e o pessoal está utilizando muito agora, tá na crescente aí, que é dos podcasts, né? Você tem intenção de montar um podcast, fazer uns ao vivo também para o seu canal? Cara, tenho porquê. O que é que... Assim, minha profissão é vendedor, né? Eu sou vendedor. Então, o que é que eu acho que esse momento pede? Quem estiver fora da tecnologia, seja a empresa que for, e eu sou um eu-presa, né? Ele vai estar fora do mercado em pouco tempo, né? E o que é que acontece? Você vê essa dinâmica inteira percorrendo por podcast, por fotos de melhor qualidade, em redes sociais objetivas, né? Por exemplo, não faria sentido a gente estar no TikTok. Acho que o consumidor final está lá, mas o cara que eu me comunico, que é o empreendedor, que é o empresário, o dono de loja de suplemento, ou o cara que vai ter loja, ele não tá lá no TikTok, mas ele tá no Instagram, ele tá no YouTube, ele vem para um canal específico. E assim, a nossa ideia com esse tipo de coisa não é monetizar com isso, não tem nada a ver com isso. É educar o cara mesmo, né, bicho? O nosso segmento ele vem crescendo muito. E o nosso segmento, comparado com outros que são parecidos, ele ainda falta, assim, uma profissionalização muito grande. Principalmente quando a gente pega ali os caras que estão iniciando, né? O cara nem sabe por onde que ele começa. Ele não sabe como que compra. Muitas vezes o cara entra em contato com a gente e ele quer saber, diz, cara, eu quero comprar, eu quero vender suplemento. Mas o cara não abriu um CNPJ ainda, ele não sabe nem qual o passo que ele tem que fazer para poder abrir um CNPJ. Então, assim, aí, o que a gente quer com isso? Educar o cara a tal ponto dele conseguir tomar as melhores decisões, né? E óbvio também treinar a equipe do cara para que a equipe do cara seja uma equipe
super profissional e exemplo aí, como a gente já tem hoje. Aqui em Fortaleza, especificamente no Ceará inteiro, a gente tem, cara, cases de sucesso, assim, que a ideia do podcast foi essa. Trazer esses caras aqui para falarem das experiências deles, porque são diferentes. A gente tem casos de sucesso no interior do estado. Menino de 18 anos que começou a vender suplemento de casa mesmo, comprou de site importado. E hoje o cara tem 4 lojas com faturamento absurdo, montando academia. E no interior do estado, assim, numa cidade com 50 mil habitantes, né? E aí foi crescendo, foi para a cidade maior. Então, é pegar esse tipo de case, expor e mostrar para o cara qual o passo a passo que foi feito ali para que ele também consiga. Então, a ideia é essa. A ideia é formar e capacitar lojistas para que tenham um atendimento cada vez melhor. E o formato aqui do podcast é um formato que o cara da loja tem que ter. Hoje a loja de suplemento que ela não está online, ela não existe. Verdade. O que não está online quase que não existe mais, né? Você vê que... Principalmente nessa onda de agora, né? Cara, e não tem mais volta. Não tem mais volta, porque é muito fácil. Você vê o tanto de família que consegue se comunicar através do celular, você vê o tanto de mensagem. Você pega sei lá, essa nova economia, né? Nova forma de ganho. Você pega menino de 7 anos, como a gente estava vendo agora aqui, que tem um faturamento de 80 milhões por ano. É porque eu acho que tem gente que já tem o empreendedorismo no sangue, né? Sim, eu acho que principalmente o brasileiro, cara. Eu acho que o brasileiro, ele tem o empreendedorismo no sangue. Ele não sabe, às vezes, pôr em prática, mas ele tem, cara. Você pega aí na rua mesmo, a gente vê aí os caras vendendo... Você vai no centro da cidade, os caras vendendo água de forma diferente. Você vê a galera na rua vendendo bala, bombom, esse tipo de coisa. O cara tá com o empreendedorismo ali. O que falta é apoio e, às vezes, alguém que realmente dê a mão pro cara. Cara, você tá fazendo muito bem. Agora, se você fizer assim, vai ser melhor ainda, né? E no Brasil, o empreendedor, bicho, ele ainda é visto de uma maneira muito... muito cruel, sabe? Porque a carga tributária aqui é muito pesada. Muito pesado. Você tem noção? Quando a gente vende para uma loja, o cara só recebe a mercadoria. Imagina que ele comprou 100 mil reais de mercadoria. E aí a mercadoria vem de São Paulo para cá. Quando a mercadoria chega aqui, ela fica parada na transportadora e ela só é liberada depois que o cara paga o imposto antecipado. Ele só recebe a mercadoria se ele pagar esse imposto antecipado. Esse imposto é imposto estadual. Para você ter noção, o percentual vai variar de 14% a 21%, dependendo da mercadoria que está vindo. E isso daí, cara, é maior do que o lucro líquido do lojista. Então o Estado, ele é um sócio majoritário, que ele participa da parte boa, porque se o cara quebrou, ele não ajuda. E em contrapartida, ele não te oferece nada em troca. Isso é um imposto estadual, porque fora isso, o cara vai pagar imposto trabalhista e imposto municipal também, né? E muitas vezes, o cara não sabe nem por onde é que ele começa. Então, assim, ele não sabe o que é um fluxo de caixa, o vendedor não consegue fazer uma venda adicional, e aí a ideia é justamente essa aí. A gente conseguir fazer com o cara vender mais, a gente também vai vender mais. A ideia é muito essa daí. A gente não vai se comunicar com o consumidor final, né? O consumidor final tem um marketing aí que faz um trabalho extremamente top em relação a isso. Embora cheio de burocracia, pagando muito imposto, você acha que o comércio, para quem quer crescer, o comércio é o segmento a ele seguir? Cara, eu acho que só ganha mais dinheiro quem souber vender alguma coisa. Porque quando minha profissão, né, de vendedor, ela foi muito... Ela tem uma parada meio pejorativa, assim, sabe? Porque, tipo, pô, o cara não deu nada pra vida, vai ser vendedor. Rapaz, consigo um emprego aí pro meu sobrinho, rapaz, nem que seja de vendedor. Mas acho que eu já ouvi desse tipo de frase. Tipo assim, rapaz, tá fulano de tal, estuda enfermagem e não tá conseguindo emprego na área. Mulher, vai deixar o teu currículo no shopping, vai que tu consegue um emprego, nem que seja de vendedora. Só que se você for pensar bem, toda profissão ela precisa de um vendedor. Se você for pensar o seguinte, cara, a Apple ela faz o quê? Ela vende. Só que ela vende de uma maneira brilhante, né? Ela faz um marketing sensacional e aí o cara vai lá e compra o iPhone. O desejo do iPhone fica tão grande que o cara compra, mas tá lá uma empresa toda preparada, com vários canais para poder atender aquele cara e fazer
a venda, né? O McDonald's, mesma coisa, tá lá vendendo, tem gente vendendo. Você vê que hoje a operadora já chega e diz, vamos fazer um adicional por tanto e tal. Eles precisam vender. E eu acredito sim que se o cara é empreendedor, ele vai estar vendendo alguma coisa, uma ideia. Um advogado, ele tem que vender um serviço dele. Um nutricionista, ele tem que vender o serviço dele. E o que eu vejo, às vezes, é o seguinte, cara. A gente aqui no Brasil tem uma idolatria gigante por diploma. O cara, às vezes, ele se formou, aí beleza, tá lá, é nutricionista. Aí diz, rapaz, preciso começar a minha carreira, mas para eu realmente ficar pronto, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Maravilha, ele tem sim que fazer a pós-graduação, mas tem gente que nem, antes de se formar já estava até ganhando dinheiro, assim, né? Porque sabe trabalhar o marketing, sabe trabalhar vendas. E aí depois o cara diz, rapaz, não, com essa pós-graduação não deu certo, eu vou fazer mais uma. Ele faz mais uma. Cara, chega, o cara faz mestrado, faz doutorado e aí reclama, porque às vezes o colega que só tem a formação ganha 10 vezes mais dinheiro do que ele, o cara tem um doutorado, mas ele acha que o consumidor, o cliente dele, tem que olhar para aquele diploma, fazer uma oração, porque ele é quase um deus dos diplomas, mas não sabe vender, não sabe ganhar dinheiro e acha que por ter estudado muito sobre a área em que ele atua, ele precisa ser condecorado ali com dinheiro acima da média e infelizmente não funciona assim, né? Tanto que as startups aí, a GoPro quebrou um monte de empresa de fotografia, os próprios telefones quebraram um monte de empresa de fotografia porque o cara viu algo que ninguém viu, conseguiu transmitir uma mensagem, interessou para o consumidor, o cara foi lá e comprou. E não teve nada a ver com algo mirabolante, assim. Que é o que a gente estava até conversando, né? Às vezes o cara acha que para começar na profissão dele precisa ter todos os recursos inimagináveis para poder dar o primeiro passo e não funciona assim. Pelo menos em venda, não. Pessoal, aproveitar que vocês ficaram aqui até o final do vídeo, agradecer ao Renatão aí. Eu que agradeço. E que vocês dêem preferência aí aos nossos patrocinadores do canal, né? No caso, a Top 1 Suplementos. Reginaldozão, parceiro grande, forte. Reginaldo tá com a gente desde o começo, cara. Reginaldo é um cara que apoia. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo com o Reginaldo para ele contar a história de vida dele. Um cara que chegou aqui no estado do Ceará com R$50 e tem um patrimônio que tem hoje em dia, né? Pronto, o Reginaldo, ele tem uma coisa que eu percebo, que é a resiliência, né? O cara que chegou aqui de outro estado, né, sem conhecer ninguém, com um dinheirinho ali bem apertado e começou a vender e tanto de não que ele não recebeu, cara, né? E uma coisa é você receber ou não uma situação confortável, mas um cara que tá desesperado, né? Pra finalizar, vou até contar uma história aqui que é bem legal, que você que tá pensando em ser empreendedor e às vezes tá preso em histórias do passado. Pensa o seguinte, um general famoso chinês, ele tava indo pra uma batalha e nessa batalha ele tava levando 100 soldados, certo? E o oponente dele tinha por volta de 500, 600 soldados. E o general passando aqui pelos soldados, ele percebeu que já estavam todos com medo. Rapaz, vamos voltar que é melhor. A ponte ainda tá lá, vamos voltar porque provavelmente a gente vai perder. E se a gente perder, vai todo mundo morrer. Só que o que estava motivando os soldados a voltarem? É porque eles sabiam que ainda tinha uma ponte. Aí o que o general fez? Ele voltou lá nessa ponte, por onde poderiam escapar os soldados, e queimou a ponte. Então sobrou para os soldados fazer uma única coisa, vencer a guerra. Assim eles poderiam voltar por outro caminho para casa. Então eles tinham que enfrentar aqueles 600 soldados e poder voltar para casa. Você está falando que a ponte era uma zona de conforto deles? A ponte era uma maneira com que eles podiam voltar. Então, tipo, era uma zona de conforto. Às vezes o cara tá aqui, cara... mas eu tenho meu emprego aqui, eu tenho minhas coisas, não sei se dá certo vender. Você tem que queimar a ponte. Ou então, rapaz, eu tenho meu emprego, mas quero tentar um concurso. Alguma coisa do tipo, queima a ponte, queima a opção de voltar. Então, imagina o seguinte, tem um detalhe que diz, cara, se você vai atacar uma onça, se você tá com medo de uma onça, a única coisa que você não pode fazer é deixar a onça contra a parede. Porque se você deixar ela contra a parede, ela vai lhe atacar para poder sobreviver. Então você tem que dar uma rota de fuga, né? O que o empreendedor não pode ter muitas vezes é uma rota de fuga. Ele não tem que ter um plano B, ele tem um A e o A que vai dar certo. Então se coloca contra a parede ou queima a ponte, né? Essa é a melhor maneira de você ver só aquela única opção. Então quando eu vejo um Reginaldo desse da vida, o que eu gosto é porque é o seguinte, eu disse, meu amigo, eu só tenho essa chance, né?
Eu até brinco, eu digo, cara, o problema hoje da maioria das pessoas é a classe média. No sentido de, o cara da classe média, ele tem N oportunidades. Ele tem várias oportunidades, porque tipo, porra, estudou em colégio bom, fala inglês e tal, então aquele cara ali, você olha para esse cara pode ser o que ele quiser, mas ele se frustra, passa 30, 20, 30 anos e o cara acabou não sendo nada. Por quê? Porque ele tinha tanta chance que nenhuma deu certo. Agora o cara que só tem uma única oportunidade, uma única chance, esse cara ele vai fazer de tudo para que ela dê certo, e aí ele permanece ali, não tipo assim, se der certo, mas até dar certo. Então essa é que é a ideia, e um cara como o Reginaldo é um cara assim, ele fez até dar certo. Ele não achou que poderia dar errado e tipo, se der errado eu volto para minha terra, não. Ele ficou, permaneceu, sofreu porque não é fácil, passou noites acordadas e foi até que tá aí. É um cara grande o suficiente até para patrocinar vários atletas, fazer compras gigantes. Ele ajuda muita gente. Muita gente, é um cara que tem aí meu total respeito e admiração. Inclusive aqui, né, o canal que ele ajuda. E também, para concluir, dar seguimento, dê preferência também à loja TF, também, que apoia aqui o canal, beleza? E eu queria saber, eu queria que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acham de que o Ceará também tenha um podcast maromba, né? De repente aqui no canal a gente consiga, de repente uma parceria com o Renato aqui, que a gente tem um negócio montado. Vamos fazer, total. Vai dar certo. Então coloca aí nos comentários, beleza? Tamo junto, vamos nessa, obrigado mais uma vez, Renatão. Valeu, meu irmão, tamo junto. Obrigado demais, valeu pessoal, até mais, tudo de bom.